Seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Homenzice, um podcast que tem como objetivo mergulhar nas masculinidades, para que a gente possa fazer isso de uma maneira leve, descontraída, informativa. A gente vem aqui de peito aberto para quebrar os tabus e os estereótipos. Eu sou Júlio Sena e estou com Cleiton Palomares. Seja bem-vindo, Cleiton. Muito obrigado, Júlio. Um privilégio enorme estar aqui falando com vocês. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre privilégio. Boa, eu gostei que você já usou a palavra logo no início, porque aí a gente já começa o episódio de hoje tratando disso, né? Essa questão de identificar quais são os nossos privilégios, quem nós somos e para quem nós falamos, porque o tema de hoje vai tratar de rede de apoio e de comunidade, mas a gente faz parte de uma bolha, né? Com certeza, com certeza. E isso é muito importante de nós tomarmos consciência, para saber de onde nós estamos falando, sabe? Para a gente sair dessa ideia que nós falamos em nome de, sabe? E aí, estamos aqui falando sobre masculinidades, falando sobre homenzices, né? Mas o meu lugar de fala é do homem branco hétero cis, que tenho outros recortes que eu poderia trazer. Sim. Mas esse é o lugar de como as pessoas me olham. É para além do como eu me identifico, mas é para como eu sou identificado na sociedade. Sim. E entender esse lugar é extremamente importante, para que eu não incorra no erro de me colocar sobre os outros e continuar esse processo do colonizador, sabe? Agora, porque nós estamos aqui falando sobre masculinidades, então nós somos desconstruídos e a gente sabe o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Tem que ensinar para o outro que não sabe, né? Perfeito. Então, esse primeiro recorte é extremamente importante. Sim. Né? Para que a gente comece a desconstruir esses pactos da masculinidade, principalmente pactos de uma branquitude. Perfeito. Sabe? Pactos colonizadores, coloniais, e a gente comece a entrar numa descolonização, num desbranqueamento, numa desmasculinização, num desmachismo. E partindo disso, de nós, e acho que essa identificação que você trouxe, como as pessoas nos veem, é importante, porque isso parte de nós como homens brancos héteros, para falar para pessoas parecidas, que se identificam com a gente, e que talvez só nos ouviriam. Claro. Não ouviriam outras pessoas, sim, outras comunidades, outros grupos, né? Até muitas vezes por uma homenzice de achar que é um grupo inferior. Claro. Que não tem informação, que não poderia me ensinar alguma coisa. Até porque sou o dominante, né? Como é hoje. E é muito louco, né? Porque esse é um pacto que muitas vezes não é analisado, né? Quando nós falamos desse perfil que é o nosso, homem branco hétero, na hora se coloca uma equiparação com os 8 homens que detêm 64% do capital mundial. E essa não é a nossa realidade. Exatamente. Mas esses homens talvez só escutem pessoas com as quais eles se identificam. E existe toda uma base dessa pirâmide, né, de homens que querem ser iguais a eles. E que também podem nos ouvir. Sim. Por existir esse lugar de pertencimento, de reconhecimento. Sabe? Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Eu diria até que é uma consciência de classe. Perfeito. Sabe? Para que a gente não incorra na homenzice de falar como se nós representássemos a verdade,
o belo, o correto, porque, pelo contrário, né? É só um recorte. É só um recorte. E o objetivo nosso aqui é justamente através desse exercício de vulnerabilidade, nos vulnerabilizarmos e mostrar pelo exemplo. Sim. Né? Como é possível, os episódios que a gente vem contando. Já contei até sobre meu estupro aqui, sabe? Então, São muitas histórias, né? pois é. E que talvez, e aí entrando, né, mesmo no tema de hoje, que são as redes de apoio, talvez a identificação desses homens com as histórias que a gente já contou, já foram 7 episódios até aqui, também permita que eles se abram agora para ouvir sobre como criar uma rede de apoio e como você se perceber fazendo parte de uma comunidade que pode ser segura, que pode ser resiliente e que pode te aceitar. E onde você pode aceitar o outro também. Acho que a gente pode ir também puxando por esse caminho, né? Com certeza. Essa compreensão, né, de que desse indivíduo que eu sou, que vai se colocar em comunidade, que vai se colocar em grupo, que vai se colocar em rede, isso é muito importante, né, Júlio? Para que a gente compreenda o nosso recorte e não continue colocando-se sobre o outro, né? Indo para uma comunidade querendo levar a verdade, sabe? Virando catequizador. Sim. Né? A gente, quando aprende na escola, a gente não vê a catequização dos índios. Então, por que eu estou catequizando as pessoas ao meu redor sobre as minhas opiniões, sobre o que eu acho certo? Converter as pessoas, Exato. né? O tempo inteiro não permitindo que o outro seja o outro. Porque eu sei da verdade. Pera, essa verdade é minha. Se me foi revelada, o milagre, ele acontece dentro de mim. E ele é só para mim. Ele não é para todo mundo. Porque o outro tem o milagre dele. Sim. Que também é só para ele. Sabe? Então isso é extremamente importante para que a gente comece a se decolonizar. Para que a gente comece a romper com esses pactos daquele que é o detentor da verdade. Sabe? Para que a gente possa se colocar em comunidade e construir rede, reconhecendo as nossas imperfeições, reconhecendo que a gente não tem todas as respostas, de que a gente não sabe sequer do nosso próprio universo interno. Uhum. Então, essa construção de rede, ela passa por buscar várias pessoas. Assim como existem várias personalidades e subpersonalidades, vários lugares não vistos, eu vou precisar levar essa mesma percepção para essa construção de apoio. Que é um processo de forma bem pragmática, bem objetiva, prática. Não sobrecarrega uma pessoa só. Uhum, sim. A gente não tem. Você conhece o seu vizinho? Porque se alguma coisa acontecer, quem é que tem a chave da sua casa? Você já tem uma rede de apoio. Pode te socorrer, né? Quem é que pode te socorrer se você ficar incomunicável? Uhum. Quebrar uma perna, não conseguir, sabe, pegar o celular. A gente precisa romper essa história de que nós somos super-heróis. Que dá conta de tudo, né? Tal, sabe? E aí, vamos ampliando isso. Né? Para além do material, do socorro, da emergência. Numa urgência, com quem que você pode contar financeiramente? Se o bicho pegar, se você ficar desempregado. Uhum. Né? Com quem que você pode contar para fazer uma compra no mercado para você? Com quem que você pode contar para conversar sobre determinado assunto? Tenho certeza que um assunto profissional é uma pessoa que tem um leque de habilidades que pode te dar alguma opinião, que pode te dar algum conselho. Mas não é essa mesma pessoa que vai falar sobre determinado sentimento, que vai falar sobre um ciúme, que vai falar sobre algo que você fez e você se envergonha. Entende? São diferentes pessoas que nós vamos colocando para compor essa rede.
para que a gente possa ir se abrindo com essas pessoas, sabe? Quem é aquela pessoa que você vai chamar para contar algo que não está claro para você, que você está elaborando ainda, e que você não quer uma opinião, que você não quer que te salve, que você não quer que se coloque sobre você e fale que você está errado e te dê um tapa. Não. Ou que você tem que fazer tal coisa, ir por tal caminho, Perfeito. Mas que você quer só que te ouça. Sim. E que te apoie com a presença dela. Sabe aquela coisa do colo de mãe? Uhum. Que não falava pra você o que você tinha que fazer, só tava ali, disponível, presente, né? Disponível. Ótima Boa. palavra. Entende? Sim. Quem eu tô colocando na minha rede que esteja disponível pra mim? Legal. Sabe que eu vou fazer um exercício agora te ouvindo e eu vou deixar de dica também para quem tá aqui acompanhando a gente, que é listar quem são essas pessoas. Olha que incrível. Porque você trouxe várias camadas, né? Então a pessoa que vai te dar um apoio de emergência, você precisou de alguma ajuda, algum vizinho, alguém próximo, uma urgência financeira também, mas tem as emergências e as urgências emocionais. E aí tem aquela pessoa que você pode contar a sua vida, uma coisa mais leve, mas tem aquela que é para te ouvir, para te dar o colo, para estar disponível, né? Para te oferecer essa disponibilidade. E realmente colocar isso no papel. Quem será que são essas pessoas? Talvez a tomada de consciência da sua rede de apoio venha a partir da materialização dela. São essas as pessoas. Sim. E aí acho que cabe o ponto também de identificar, e a gente falou isso no episódio anterior, de tomar o cuidado para que essa pessoa não seja a mesma em várias dessas categorias e que não seja sempre uma mulher, principalmente se for a sua namorada ou esposa. Uau. Falando aqui, Uau. né, de uma relação... Ou a sua mãe. Ou a sua mãe, mas por conta disso. Porque às vezes a sua namorada ou sua esposa, no papel de mãe, Vai ser impactada. ou a própria mãe. Sim. Então assim, tudo eu vou correr para essa pessoa. Exato. Eu tô sobrecarregando alguém, Geralmente pela- uma mulher. geralmente uma mulher, pela incapacidade de construir uma rede de apoio mais resiliente, Exato. Robusta, né? robusta. Sim. É muito interessante isso e é ótima sugestão, viu, Júlio? Quero que vocês... Fica de exercício. Fica de exercício. Quero que vocês contem pra gente como que tá sendo esse processo dessa construção. E quero até contar como que eu faço, né? Eu trabalho com mediação de conflitos Sim. e com design de relações, né? No que eu chamo de reflorestamento humano, que é o nome da minha empresa. E que toda vez que eu começo um novo grupo, ou estou mediando algum conflito, além da minha terapeuta, que me atende toda sexta-feira, né? E da minha supervisão, que muitas vezes eu recorro quando estou com algum caso que preciso compartilhar e pedir auxílio. Mesmo não sendo terapeuta, eu tenho uma supervisão. Eu construo rede de apoio e eu chamo pessoas para me ouvir sempre que eu começo novos projetos. Olha que legal. Eu chego para a pessoa e pergunto da disponibilidade dela, conto para ela, alinho o que eu estou precisando, compartilho minha necessidade, né? Então, por exemplo, comecei recentemente um grupo chamado Comunidade Reflorestamento Humano, Sim. que é um processo anual de alinhamento aos ciclos da natureza. Então, durante um ano, eu vou ficar com um grupo de pessoas vindo à tona todas as questões possíveis dos seres humanos. Uhum. Porque nós estamos se conectando com a natureza que nós somos. Sim. E aí, eu procurei 3 pessoas. Tô começando esse processo, assim, assado, vou virar no avesso, porque o grupo vai virar no avesso, Uhum. e eu tô junto, né, não é só proforme, eu também tô vivendo as transformações. Então, é possível para você pode ficar disponível para conversar comigo como rede, né, a gente pode trocar e ter algumas conversas, quando o bicho pegar aqui eu te chamar, né, antes de dar uma resposta e dar uma paulada,
no outro ali, no amiguinho que fez um negócio que eu não queria. E aí, 3 pessoas se disponibilizaram, né? Boa. As 3 pessoas que eu procurei, já como eu faço isso há algum tempo, já construo redes próprias há pelo menos uns 10 anos, né? Então essas pessoas falaram, nossa, super quero. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito ao te ouvir, né? Eu também estou olhando para a construção de comunidades, então vai ser muito interessante para mim eu entrar em contato com os desafios das comunidades, né? E os assuntos e tal. Então, lógico, dessas 3 pessoas, eu procurei 3 pessoas acertadas já, que também estão olhando para isso, que já me deram abertura no passado, que vão se beneficiar com o processo também, né? E da forma como é possível a gente vai construir esses acordos. Sim. Então, de acordo com a disponibilidade delas, com o tempo delas, o horário delas e o meu também. A gente vai checar a agenda e ver como é possível. Não é alguém que eu vou ficar acessando todo dia, toda semana, nem todo mês às vezes. Mas quando surgir uma questão que sozinho eu não consigo resolver. Né? Que eu preciso de uma segunda opinião, ou que às vezes eu preciso só que me ouça. Só que fique disponível. Porque ao falar, lembra, meu ouvido é o mais perto da minha boca. Às vezes a resposta vem ali, né? Numa conversa. Olha, eu gostei muito disso que você falou, Cleiton, porque eu sinto que, para mim, essa rede de apoio para novos projetos é algo que eu não construí. Eu tenho outras redes de apoio, né, que não contam só com a minha esposa ou a minha mãe, mas tem outras pessoas, inclusive amigos, amigas também. Mas uma rede que possa te nutrir e estar disponível também para que você leve ideias, projetos e que você esteja também aberto para isso é muito interessante. Sim. Então eu vou fazer um exercício da lista e propus, mas agora eu vou levar outro para casa. E esse aí eu gostei muito. E tem um cuidado também que eu acho que é importante, pelo menos a gente citar isso, que é o de não formar aquele grupinho que vai só reforçar e validar as homenzices que você faz, né? Que é a broderagem. O pacto da broderagem. Exato, que aplaude. E passa pano. Né? Exato. Mas isso que a gente está falando, Júlio, já é um nível avançado. Sim. Sabe? Porque, vê só, para a gente construir rede de apoio, nós vamos nos colocar no jogo do diálogo, da troca, da fala sincera, honesta, vulnerável, da escuta empática. Percebe quantas coisas a ser trabalhadas? São muitas camadas, né? Que a gente vem falando, a gente vem construindo essa linguagem nos episódios anteriores do podcast. Sim. Né? Esse é o 8º episódio. Então, olha por quantos lugares nós passamos para a gente poder chegar aqui num 8º episódio e falar da construção de rede de apoio. Sim. Né? Rede de pessoas que vão cutucar a ferida, sabe? E falar assim, brother, tá errado isso aí que você tá fazendo, cara. Você não tá percebendo que você tá reproduzindo um padrão que vem lá do seu pai, que isso aí que você tá fazendo é uma baita de uma violência. Você não tá percebendo que isso aí não foi legal. Isso é machismo. Pô, isso aí, desse jeito não vai dar bom. Você gostaria... uma pergunta que eu sempre faço quando alguém fala assim pra mim, não, mas eu não tô sendo machista. Tá, você gostaria que algum homem fizesse isso pra sua filha? Pronto. Se coloca no lugar, sabe? Boa. Simples assim, muito bom. Então, já que falamos aqui sobre rede de apoio, a gente deixa a sugestão desses exercícios, anotar, começar a pensar nessa rede de apoio de uma maneira mais inteligente, até como um exemplo aqui que o Cleiton trouxe, e compartilha com a gente, deixa comentário e manda pra gente também, tem lá o Instagram
do Cleiton, né? O Universo Eu Falo, onde você pode interagir. Cleiton Palomares também. Vem conversar com a gente, vem participar dos encontros, Sim. dos círculos, tanto círculo de homens quanto círculo misto. Estou aguardando bater o número mínimo para a gente começar mais uma turma regular. Boa. Né? Então já quero deixar aqui avisado que estão abertas as inscrições para a próxima, pré-inscrições para a próxima turma regular do Universo Eu Falo, que é um processo onde a gente constrói rede de apoio de verdade. Muito bom. Se aprofunda nesse enfrentamento ao machismo. Sabe, Júlio? A gente tem um apelido carinhoso que nós nos demos dentro do grupo, né? Porque a gente não anuncia isso, porque até o algoritmo nem deixa esse nome transitar, mas nós nos chamamos carinhosamente de machistas em recuperação. Boa, é muito bom esse nome. É esse lugar de identificar o nosso próprio machismo e trabalhar para transformar esse lugar. Muito legal. E aqui no podcast Homenzice a gente também vai propondo os assuntos para você. Então, se você está curtindo acompanhar com a gente cada etapa, cada episódio, compartilha, manda para mais gente ter acesso a esse conteúdo. A gente vai ficando por aqui, em breve mais episódios para você. Um grande abraço e até lá.